Roberto Capistrano, da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje vamos para a nossa quarta aula de cálculo. Nossa ideia é hoje apresentar propriedades das funções contínuas, tá? Precisamente, né, o que queremos é ver certas minúcias, né, que ocorrem quando a função é contínua. Aprendemos na última aula os limites laterais, que nos ajudou a estender a propriedade de uma função ser contínua. Então aqui, agora, a gente quer, dada duas funções, será que as operações de funções usuais, por exemplo, a soma de funções, sendo elas ambas contínuas, é contínua? Multiplicar uma função contínua por outra contínua num ponto nos dá uma função contínua? Então, isso tudo são propriedades básicas que a gente vai apresentar a vocês, tá ok? Então, sejam f e g, funções contínuas em P, e K, um número real, um constante. Então, o que a gente tem é o seguinte: das propriedades de limite, segue que f mais g é contínuo em P, kf é contínuo em P, fg é contínuo em P, e f sobre g é contínua em P, desde que se g de P é diferente de zero, tá ok? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, x elevado a n, onde n é um número natural, é uma função contínua. Um polinômio, toda função polinomial é contínua, pois a soma de funções contínuas é contínua, tá? Mas hoje eu estou querendo apresentar aqui para vocês uma propriedade bacana, que é mostrar que as funções trigonométricas são contínuas. Eu vou apresentar a propriedade que garante que a função seno é uma função contínua, né? Então, um teorema geral é o seguinte, né? As funções trigonométricas são contínuas. Em particular, a função seno, ela é contínua no zero. Exemplo, a função seno de x é contínua em zero. Ora, como é que a gente faz isso? Solução. Contínuo, leva esse zero para cá, né? Zero. Solução, tá? Assumimos primeiro que x está entre 0 e π sobre 2, tá? No quadrante 0, π sobre 2. Então, assuma que x pertence a 0, π sobre 2. Tá ok? E observe a seguinte figurinha, que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Não sei se vai ficar bom, mas vamos considerar a seguinte figurinha. Não tá legal, mas... Imagina aqui que eu tenho essa figura. Isso daqui é 1 e menos 1, tá? Isso aqui é exatamente a função, tá? Que eu vou chamar de O, que... Um momentinho, vou pegar aqui A. Perfeito. Isso daqui vai ser A. Tá? E a gente vai querer olhar a área
P, tá? Eu vou querer olhar a área do triângulo, exatamente a área do triângulo OPA. Essa área é menor do que a área do setor OPA. Observa que eu tenho um triângulo aqui, tá? Vou desenhar, vou pintar ele. Aqui, ó. Esse aqui é meu triângulo, tá? E eu tenho o setor, tá? O setor OPA e tem um outro triângulo, tá? Que é a área que é, vou chamar isso aqui de T, tá? Então eu vou ter a área do triângulo OPA, que está aqui. Vou ter a área do setor, tá? Vamos colocar assim, setor OPA, que vai ser menor do que a área do triângulo amarelinho aí, tá? Que eu escrevi para vocês, que eu vou chamar de OAT, área do triângulo OTA, tá bom? OTA. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho o seguinte, ó. O seno, ou seja, o seno de x sobre 2 é menor que x sobre 2, que é menor, a área do triângulo, setor é menor do que a área do triângulo maior, laranjinha, ou verde, tangente de x sobre 2. Portanto, o que é que a gente tem? A gente tem que o seno de x é menor que x, que é menor que a tangente de x. Tá? A gente tem essa relação, tá bom? Agora a gente vai analisar os casos. Suponha, por exemplo, x ser negativo, né? Ó, se x, né, for negativo, tá? For negativo, implica que menos x é positivo, tá? Então, aplicamos a desigualdade para menos x, obtendo que 0 é menor que seno de menos x, que é igual, vou baixar aqui um pouquinho, que é igual ao menos seno de x, que é menor que menos x, isso aqui é exatamente o módulo de x, tá? Daí, o que é que a gente conclui? Que menos o módulo de x é menor que o seno de x, que é menor que x, ok? Como limite de x tendendo a zero de mais ou menos módulo de x é zero, pelo teorema do confronto, o que é que garantimos? Que o limite do seno de x, quando x tende a zero, é exatamente zero, tá? E seno de zero sendo zero, concluímos que a função seno é contínua em zero. Em zero. Tá? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa relacionar a área do triângulo menor com o setor dela e a área de um triângulo maior, que é formada quando passamos uma reta tangente ao círculo. Ok? Ao círculo. Certo? Isso é um caso particular, né? Que a função x é contínua em zero. Mas, e para um caso geral, para qualquer p? Ora, vamos colocar assim, caso geral, tá? Função seno é contínua para todo p. Como é que a gente faz isso? Simples. De fato, o que é que precisamos notar? Precisamos utilizar uma relação trigonométrica que diz o seguinte, ó, que
Seno de x menos seno de p, isso é exatamente 2 vezes o seno de x menos p sobre 2 vezes o cosseno de x mais p sobre 2. Ora, se isso é verdade, isso daqui se verifica. Isso daqui é 2 seno de x menos p sobre 2, que é menor ou igual que 2 x menos p sobre 2. Em particular, isso daí é x menos p. Como? Limite de x tendendo a p de x menos p é 0. Novamente, isso implica teorema do confronto. Limite de seno de x menos seno de p, isso daqui é 0, quando x tende a p. Neste caso, que a gente mostra, ou seja, o limite de seno de x quando x tende a p é exatamente seno de p, mostrando que a função seno é contínua, tá ok? Obviamente isso é verdade, observa que a gente usa fortemente a relação onde limitamos o cosseno entre menos 1 e 1, tá ok? Isso daqui é uma aplicação simples das propriedades de função contínua, tá ok? Uma outra propriedade interessante é a gente calcular o primeiro limite fundamental, tá? Teorema, o limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x é 1. Vou mostrar isso. A gente já sabemos que para x entre 0 e π sobre 2 vale seno de x, x tangente de x. Vou dividir tudo por seno de x. Dividindo tudo por seno de x, isso é equivalente a dizer que 1 é menor que x sobre seno de x, que é menor que 1 sobre cosseno de x. Por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. Perfeito. Consequentemente, ou seja, isso é equivalente ainda multiplicar essa equação, ou melhor, inverter essa equação e escrevê-la da seguinte maneira: cosseno de x menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Haja vista, o cosseno de x é positivo. Aonde? Para x entre 0 e π sobre 2. Ok. Agora, vamos pegar o lado menos π sobre 2 e 0. Isso daí é equivalente, tá? De forma análoga, se x está entre menos π sobre 2 e 0, vale cosseno de menos x menor que seno de menos x sobre menos x, que é menor que 1. Vamos agora utilizar as propriedades das funções seno e cosseno, a paridade dessas funções. Então, daí, dessa relação que eu vou chamar de essa relação verde com a relação azul, o que é que nos garante? A relação verde e a relação azul garante que cosseno de x é menor que seno de x sobre x menos 1, sempre que o módulo de x estiver nesse intervalo. Ora,
como limite de x tendendo a zero do cosseno de x é 1, limite de x tendendo a zero de 1 é 1, pelo teorema do confronto, mais uma vez, pelo teorema do confronto, o que é que a gente garante? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Esse é um limite fundamental e que vai ser bastante útil nos exemplos. Olha só, quem é o limite de seno ao quadrado? Vou pegar um mais rebuscado. O limite de tangente de 2x sobre x quando x tende a zero. Quem é esse limite? Observa que limite de tangente de 2x sobre x quando x tende a zero nada mais é do que o limite de x tendendo a zero de seno de 2x sobre cosseno de 2x vezes 2 sobre 2x. Ora, eu posso exatamente verificar que isso é o limite de x tendendo a zero de quem, pessoal? De seno de 2x sobre 2x vezes 2 vezes o cosseno de 2x. Das propriedades de limite, esse termo aqui, eu sei quanto é, tá? E o cosseno de 2x quando x tende a zero também, tá? Esse cosseno de 2x quando x tende a zero é 1. Então, isso aqui é 1. Ora, então esse limite aqui é o fundamental, 1. Então, 2. Resposta, 2. Ok? Então, essa é uma propriedade muito importante, muito interessante, que vocês podem aplicar, tá ok? Por fim, para a gente discutir um pouquinho mais sobre funções contínuas, observa o seguinte: se eu tiver uma função contínua em L, tá? Uma função f, por exemplo, e dou uma outra função g, f é contínuo em L, o limite da g quando x tende a p é L, então eu consigo relacionar essas funções f e g, tá? Vamos colocar aqui uma propriedade que vai servir para vocês utilizarem para calcular certos limites, tá? Uma propriedade importante é a seguinte: sejam f e g funções contínuas, tais que a imagem da g está contida no domínio da f e L pertence ao domínio da f. Se f é contínuo em L, onde L é igual ao limite de g de x quando x tende a p, então o limite de f de g de x quando x tende a p é igual a f do limite da g de x quando x tende a p, que é f de L. Ou seja, a gente usa fortemente que a função f é contínua e eu posso adentrar com limite para calcular o limite da g de x. Tá ok, pessoal? Então, isso era o que eu queria mostrar para vocês. A próxima videoaula será relacionada com
com limites do infinito. Então, com essas propriedades, precisamente com essa propriedade, você consegue mostrar que a composição de função contínua é contínua, tudo bem? Dá para fazer inúmeros exercícios e é isso. Até a próxima videoaula.